eu resolvi me converter na Santa Missa. Porque ela, definitivamente, é o centro da nossa fé. E aí a gente tem que acabar ouvindo muitas vezes que a missa é repetitiva, que a missa é um negócio parado. Ah, porque a missa não tem graça. Ah, eu só vou na missa que fulano, ministério fulano toca, porque se aquele fulano não toca a missa fica sem graça. Quem aí nunca ouviu isso? Quem aí nunca falou isso? Eu já falei. Eu já pensei assim. Até que um dia eu resolvi sentar, assim como vocês estão sentados, e ouvir alguém falar. Conhecer, estudar. Né? Não nasci catequista. Né? Eu resolvi ser porque eu comecei a estudar e eu comecei a entender que talvez eu tenha uma didática que pode se aproximar às pessoas. Um dia eu vou chegar no nível daquele cara de transformar tudo num negócio assim, cara, maravilhoso. Tu vê o K2 falar, tu fica assim, que massa, né? Mas esse tema aqui, não é que eu queira bancar uma de sério, não sei o quê, mas é que ele é tão profundo que eu não consigo nem achar uma brecha assim pra fazer uma piada, porque é o corpo de Cristo. Entende? E digamos assim, é como você... eu vou fazer uma pergunta, se alguém quiser me responder, tirando assim, ó, a gente sabe que a gente tá num lugar católico, que o centro da nossa vida é Deus. Mas eu quero só fazer uma pergunta, pra alguém que quiser levantar a mão e perguntar, o que é mais valioso na vida de vocês? Qualquer pessoa que queira responder, o mais valioso da vida de vocês. Ninguém se anima a responder? Oi. A tua missão. Alguém mais quer responder o que é de mais valioso? Hoje pra mim é salvar a alma. Pode falar. Para mim, é evangelizar, uma necessidade mais importante. Isso é o mais valioso pra vocês, né? O mais valioso da nossa vida sempre precisa ser estar diante de nosso Senhor Jesus Cristo. E existe um dia especial reservado para isso, que é o domingo. Nós podemos ir durante a semana, ótimo. Quem puder ir todos os dias na missa, melhor. Muitas pessoas falam, ai, quando é que eu vou ter o meu encontro pessoal com Cristo? Eu entendo a intenção e eu não estou criticando. Mas vamos pensar. Todo domingo a gente tem um encontro pessoal com Cristo. E quando é pessoal, pessoal mesmo. Porque antes de entrar no rito, eu preciso dizer para vocês o que significa Eucaristia. O que significa a hóstia? Eu posso sair daqui e ir ali na lojinha de santuário ou numa lojinha de padre e comprar um saco de partícula. Eu não vou sair com um saco de partícula e dizer, ó, gente, eu tô com Jesus na mão aqui, ó, que legal. Não, não é. Porque aquela partícula, ela só vai se tornar o corpo de Cristo numa missa. Então ali é só um pão. Meramente um pão. Claro que se eu pegar e sair fazendo, eu vou escandalizar uma pessoa. Estou só fazendo uma analogia bem básica. Agora, no momento que eu estou na missa e o padre profere as palavras, existe ali um dos maiores milagres, ou se não o maior milagre que nós podemos ver. Muitas vezes nós queremos e dizemos assim, ah, eu não vejo os milagres de Deus na minha vida. Então tu não vai na missa. É porque não é um milagre visível. Por isso que quando a gente termina a oração eucarística, nós dizemos o quê? Eis o mistério da fé. Nós não vemos que ali está o corpo de Cristo. Quando nós colocamos uma hóstia, nós não sentimos o gosto de uma carne. Nós sentimos o gosto de pão. Agora, eu não posso chegar aqui e dizer que aquilo ali não é o corpo de Cristo. Porque o próprio Cristo disse. E para entender isso, a igreja chama este milagre com um nome. Alguém se arrisca a dizer qual que é? O nome desse milagre? Oi? Transubstanciação. Por que transubstanciação? Essa é a primeira parte que a gente precisa entender, que é o conceito. O que é transubstanciar algo? É como se eu
é como se dizer assim, eu vejo pão, eu como pão, eu sinto cheiro de pão, mas não é pão. Como não é pão, eu como pão, eu cheiro pão, né? Não é pão, porque a substância, ou seja, a essência daquilo, mudou. Mantém-se o que a igreja e a filosofia chamam de acidentes, que é basicamente o corpo material. Agora, aquilo que eu sou, ou aquilo que está ali, mudou. Ok? Nós não podemos mudar a nossa substância. Qual é a nossa substância? Nós temos a substância de seres humanos. Nós somos pessoas, porque pessoa é um ser dotado de vontade e inteligência. O pão pode mudar a substância. Quando se trata de um milagre, obviamente, né? Então ele tem cheiro de pão, tem gosto de pão, mas ali está. Quando acontecer um milagre eucarístico na paróquia de vocês, e se isso vir a acontecer, vocês vão se alegrar, né? Mas não é um bom sinal. Por quê? Por que o milagre eucarístico não é um bom sinal? É porque o povo está perdendo a fé. Se eu perder a fé que naquele corpo, naquele pão, está verdadeiramente o corpo de Cristo, eu estou perdendo a fé central. Do centro da minha fé eu estou perdendo. Existe uma história, vocês já ouviram falar do milagre eucarístico de Lanciano? Ele é o mais famoso do mundo. Por que aconteceu aquele milagre? Porque o padre tinha perdido a fé que aquilo ali era verdadeiramente corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês conseguem entender? Muda aquilo que é, embora a aparência não. Entendem? Então a Eucaristia é aquilo que nós chamamos de anamnese e epiclese, que é o que eu vou explicar a partir de agora, a partir do rito da Eucaristia, ou seja, da liturgia eucarística. Se nós pegarmos aqui as Sagradas Escrituras, assim como o K2 já leu aqui esse trecho histórico que eu vou tentar unir eles dois, né? Eu vi que o K2 falou que esse aqui é um dos textos mais antigos que falam sobre a missa. Mas a missa, ela é instituída pelo próprio Cristo. E aí há uma grande prova do milagre da transubstanciação, porque o que Cristo fala na instituição da Eucaristia? Isto representa o meu corpo ou isto é o meu corpo? Isto é o meu corpo. Isto é o meu sangue. Isso não é uma representação. A gente não está ali fazendo um teatrinho da instituição da Eucaristia. Nós estamos vivendo a instituição da Eucaristia. Vocês lembram? Quem aqui estava na palestra que eu dei sobre a Imaculada Conceição? Só para eu saber. Algumas vocês vão lembrar que eu falo que Deus, ele está fora do tempo. Ou seja, para Deus, tudo é hoje. Ele transcende o tempo. Então, Jesus, ele prefigura o seu próprio sacrifício na instituição da Eucaristia. Porque ali estão o corpo e o sangue de Cristo. Vocês sabem qual é o significado de hóstia? A gente pensa em hóstia, né? Hóstia significa vítima, sacrifício. Alguém que foi entregue. O que Jesus fez? Ele se entregou por nós. Qual o grande... O Natan explicou. Qual que é o grande sentido da missa? Qual que é o sentido da liturgia da missa? É tornar presente o sacrifício de Cristo. Por que o evangélico, e eu sempre vou usar o exemplo do protestante, porque eles são as pessoas que mais questionam a nossa fé e que muitos dos nossos jovens, por terem acesso à internet, eles acabam tendo essa mentalidade um pouco mais protestantizada. De onde é que está na Bíblia? E aí você vai lá, mas meu tio ou meu pai, que é pastor, disse que o sacrifício de Cristo aconteceu uma vez só e ele é o único, e vocês estão dizendo que a missa é a renovação do sacrifício de Cristo.
Isso é algo que a gente vai se perguntar alguma vez na vida. Ora, Jesus morreu uma só vez. Só que aí é que tá, existem duas palavras fundamentais. O sacrifício de Cristo na cruz no tempo é um sacrifício cruento. O que é um sacrifício cruento? Com derramamento de sangue. Este sacrifício do Deus que se encarna, faz-se homem, morre numa cruz, ele existe no tempo, fora do tempo, só que no tempo ele é cruento. Fora do tempo, ele é incruento. Por isso que toda vez, quando o sacerdote age in persona Christi, na Santa Missa, ou seja, na pessoa de Cristo, ele renova aquele sacrifício. É o mesmo sacrifício, não é um novo sacrifício. Tanto que se vocês pesquisarem sobre o milagre de Lanciano, que para mim ele é sensacional, a equipe médica, a equipe que foi analisar cientificamente o mistério, o milagre, diz que o tecido daquela carne que apareceu na hóstia, que o tecido daquela carne era um tecido do miocárdio, ou seja, um tecido do coração, de uma pessoa que estava em profunda agonia. Por quê? Por que será? Que é o sacrifício de Cristo na cruz. E que o sangue, a carga genética, é doador e receptor universal. Ora, se isso não é uma grande prova de que nós estamos realmente diante de Jesus vivo, eu não sei mais o que é. São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículos do 23 ao 27, ao 28, melhor. Ele vai resumir aqui o que eu vou falar para vocês. Eu recebi do Senhor o que vos transmiti, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que o beberdes, fazei-o em minha memória. Certo? Portanto, todo aquele que comer... pulei um versículo. Assim, todas as vezes que comeis desse pão e bebeis desse cálice, lembrais a morte do Senhor até que ele venha. Onde é que vocês já ouviram isso? Já viram na missa também, né? Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpável do corpo e do sangue do Senhor. Guardem isso aí na cabecinha de vocês agora. Que cada um examine a si mesmo e assim coma desse pão e beba desse cálice. Aquele que come e bebe o sangue de Jesus, sem distinguir o corpo do Senhor, come e bebe da sua própria condenação. Vamos lá. Existe um passo a passo aqui, tá? Existe um passo a passo aqui, que a gente vê ele claramente na Santa Missa. Jesus tomou o pão. O que isso significa? Ele preparou as oferendas. Jesus deu graças, oração eucarística. E Jesus partiu o pão e deu a seus discípulos, comunhão. Vocês conseguem perceber o quanto isso é perfeito? Vocês conseguem perceber a grandeza do mistério que nós estamos celebrando? Na fração do pão há vários ritos que eu vou explicar para vocês. Bom, vamos lá. Jesus prepara as oferendas. O padre está agindo na pessoa de Cristo. Veja só, quando o padre ele é ordenado, ele recebe um óleo nas suas mãos e as suas mãos são sagradas. Por isso que a gente beija a mão do padre. Não é porque a gente ama a pessoa do padre, mas a gente ama aquilo que é a sua substância enquanto ministro. Porque ele age em persona Christi.
O mundo poderia sobreviver a catástrofes, mas não sobreviveria um único dia sem um sacerdote para celebrar a Santa Missa. Um único dia. O mundo não se sustentaria sem a Eucaristia. Por isso que Deus é perfeito. Então, na preparação das oferendas, né? Essa é uma oração. Vocês lembram que o K2 estava falando sobre a diferença entre a celebração da palavra e a Santa Missa? Por que existe essa diferença? Porque um diácono ou um leigo, como um ministro extraordinário, ele não pode fazer uma oração eucarística. Por quê? Porque ele não tem as mãos ungidas para isso. Ele não é um sacerdote. Então a diferença da celebração da palavra para a Santa Missa está exatamente nisso. Na celebração da palavra não existe oração eucarística. Por isso que pula uma parte ou vai direto para o Pai Nosso e depois para o ministro que distribui a Sagrada Comunhão, mas não tem toda a oração eucarística. Então, nessa questão toda há muitas dúvidas de gestual, como que a gente se comporta, qual o momento da gente se ajoelhar, qual o momento que realmente acontece a consagração. Então vocês lembram que Jesus ele diz que isto é o meu corpo e que faça isto em minha memória. Em latim, se não me engano é latim, existem duas palavras que são utilizadas na liturgia, que é anamnese e epiclese. Anamnese é fazer memória, é tornar presente. Epiclese é clamar o Espírito Santo sobre as oferendas, para que elas se tornem de fato o corpo e o sangue do nosso Senhor. Então você vai ver. Se a gente tem o ofertório, a gente vai lá, ouve a música, o que a gente faz no ofertório? Vocês já se perguntaram isso alguma vez? É só dar o dinheiro? Claro, a oferta material faz parte do ofertório, obviamente. Mas nós também oferecemos a nossa vida. Oferecemos tudo aquilo que nós temos para Jesus. Oferecemos as nossas intenções. Oferecemos aquilo que nós somos. Eu costumo, muitas vezes, no ofertório, dizer, Senhor, leva o meu nada, que é o que eu tenho. Entende? Eu sou, como diz o cocô, a mosca do cocô do cavalo, do bandido. Sou nada. Mas esse meu nada é o meu tudo. E eu te entrego o meu tudo. Eu sei que para Deus eu sou pequeno, mas eu sou tão especial a ponto dele ter morrido numa cruz por mim. E isso está sendo renovado diante dos meus olhos na Santa Missa. Por isso que é impossível que nós tenhamos uma postura que não seja condizente com o rito que nós celebramos. Gente, eu não estou dizendo que a gente precisa estar com uma postura de velório na missa, pelo amor de Deus, não. Missa é alegria. Mas alegria não é balbúrdia. Alegria não é balbúrdia. Eu não preciso gritar diante de Deus na Santa Missa para que Ele me ouça. Eu posso silenciar diante de um ofertório em que eu estou vendo as ofertas que estão sendo entregadas no altar, que se tornarão o corpo e sangue de Cristo, e dizer, assim como esse pão serve para alguma coisa, Senhor, eu também quero servir a Ti. É isso que eu entrego. E é isso que eu celebro lá. É isso que eu vivo lá. A gente está diante do maior mistério, do maior milagre, do fato mais extraordinário da humanidade. Só que isso se torna tão recorrente na nossa vida que a gente está começando a viver isso no automático. E a gente não pode passar essa automacidade, essa frequência quase que a gente vive como se fosse um robô para o nosso catequizando. O nosso catequizando precisa ver no nosso olho, quando a gente está falando para ele sobre a Santa Missa, o amor que nós temos por ela, por conta do mistério que lá se celebra. Eu me lembro que a primeira vez que eu ouvi sobre Santa Missa foi num retiro, e o que me ensinaram naquele retiro era que a missa era a festa da comunidade cristã. Claro, é uma festa. Nós estamos nos reunindo em comunidade. Mas é muito mais.
Eu não posso chegar para um jovem e dizer, bom, pega a tua melhor roupa de festa e vai para a missa. Não! Pega a tua melhor roupa mais solene, porque tu vai para um encontro. Pensa que tu vai estar te encontrando com o presidente da República, independente de quem ele for. Tá, vamos melhorar, que você vai estar se encontrando com um monarca muito... Melhorou, né? Melhorou. Agora, tá. Uma pessoa... isso aí. Então, ou com uma autoridade, é o que você vai se encontrar com o bispo. O Papa. Tá, maravilhoso, maravilhoso. Que você vai sair para se encontrar com o Papa. O Papa não é maior que a Eucaristia. O Papa não é maior que a Eucaristia. Porque a Eucaristia é o próprio Cristo. O Papa é um representante de Cristo. Então, como é que eu quero ir para uma missa me encontrar com Jesus? De qualquer forma. Por isso que a igreja nos pede 1 hora de jejum. Por isso que a igreja nos pede que nós nos preparemos para viver a Eucaristia. É isso. É essa grandeza que a gente precisa sair daqui nesse dia 5 de fevereiro, que se você ainda não tinha essa noção, passe a ter agora. Você está se encontrando pessoalmente com Jesus, não com uma representação. Não é um pãozinho, é Cristo. Cristo. É como se você tem... Vocês já ouviram falar da Beata Imelda Lambertini? Beata Imelda Lambertini foi uma jovem de 12 anos, 11 anos, que não podia comungar porque ainda não tinha... era mais nova. Ela não tinha chego à idade da razão e os seus superiores não permitiam que ela comungasse. Por aí, ela era bem novinha. E ela queria comungar, e ela olhava para as irmãs e dizia para elas, eu não entendo como é que vocês podem receber o Cristo vivo e não morrer de alegria. Lá estava ela na missa, ansiosa para poder receber a comunhão. Eis que o padre vai fazer a consagração e uma hóstia sai do cibório e pousa e paira sobre a cabeça dela. O padre entendeu o que ele precisava fazer, deu a comunhão. Ela fez a ação de graças. A primeira e a última ação de graças dela. Ai, Alan, mas e Deus é tão ruim que matou ela no momento mais especial? Não. Ela morreu de alegria. Ela se encontrou pessoalmente com Jesus e foi para ele. Corporalmente. Quer dizer, a alma, né? Falou nesse sentido. Como que nós podemos comungar Jesus e não morrermos de alegria? Eu não estou dizendo que a gente queira morrer. Mas como que nós podemos comungar Jesus de maneira tão automática? Como que nós podemos fazer desse encontro algo tão irrelevante como ir ao banheiro na primeira hora da manhã? É isso que a gente precisa incutir na cabeça do nosso catequizando. Vocês são catequistas. É esse testemunho que vocês precisam dar para eles. É legal ter uma missa com o pessoal lá. Sentimentalmente falando, aqui a pele, o arrepio, é muito massa. Agora, a gente vê essa briga tosca que existe dentro da igreja. De que o rito novo, o rito antigo, não sei o que. Gente, independentemente do rito ou da forma desse rito, tomai todos e comei, isto é o meu corpo. Tomai todos e bebei, este é o meu sangue. Isso está aqui, da igreja primitiva até hoje, em 2023. Daqui a pouco nós vamos ter uma missa. E é a mesma coisa que acontece. Então, que egoísmo meu, gente, dizer eu não vou em tal rito. Eu prefiro ficar em casa assistindo a missa na TV. E me privando de ter um encontro pessoal com Cristo. E um encontro pessoal verdadeiro. Com Cristo vivo em corpo, sangue, alma e divindade. É por isso que o padre prepara as oferendas, faz as orações. E a gente se pergunta, o que a gente faz no ofertório? A gente faz a contribuição material, entregamos nosso coração. E aí o padre vai lá e agradece pelos dons. E agora vem a primeira pequena polêmica da nossa conversa. Não é polêmica, é uma brincadeira mesmo. O padre nos convida a rezar. Orar, irmãos e irmãs, se eu não me engano, acho que é isso.
para que o nosso sacrifício, né, seja aceito por Deus Pai. E aí ele pede que nós rezemos, né? O que nós rezamos? E de toda a Santa Igreja. Receba o quê? Ó ou o? Catequista também formado, estou feliz. Né? O que nós estamos dizendo ali? Nós estamos respondendo ao Padre, pedindo que Deus, né, receba pelas mãos do sacerdote o sacrifício que todos oferecemos. Liturgia é sacrifício. Não entendam sacrifício como algo ruim, porque foi um sacrifício que fez com que nós tenhamos vida. Ai, mas que cara de velório. Não, gente, que nem o K2 estava falando, a gente pode fazer várias coisas na nossa catequese, no nosso grupo de oração, no nosso grupo de jovens, onde quer que você queira fazer algo diferente. Mas eu preciso que aquela pessoa entenda a solenidade do negócio. Então, se você quer fazer com que o cara pare assim e pense o que ele está vivendo na missa, você para e pensa, como que você se comportaria diante do Papa? E aí você fala para ele, a Eucaristia é maior que o Papa. É maior que o Papa. Porque é o Cristo vivo. A Eucaristia é o sacramento da nossa vida. Nós precisamos dela. É o alimento do nosso corpo e da nossa alma. Para nós chegarmos ao céu, nós precisamos nos alimentar da Eucaristia. Porque é Cristo que vive. Paulo dizia, vivo, mas não sou eu que vivo. É Cristo que vive em mim. E essa vida que agora eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Talvez Paulo tenha escrito isso numa missa. Talvez essa tenha sido uma oração de Paulo de ação de graças. Não sei como é que foi o contexto que Paulo escreveu isso. Não sei o que ele estava pensando. Mas certamente foi depois de um encontro com Jesus. Porque ele não poderia escrever isso com apenas palavras humanas. Eu não conseguiria falar isso se não fosse por Deus, se não fosse estar aqui com a palavra de Deus na minha frente. Então, como o Código Canônico 907, ele diz que tudo isso, que toda essa questão da oração eucarística, ela deve ser feita apenas por sacerdotes ordenados, ou seja, pelos presbíteros e pelos bispos. Diáconos, leigos, freis, que não são padres, não podem fazer esse tipo de oração, beleza? E aí a gente tem toda a parte da liturgia eucarística, depois a gente entra efetivamente na oração eucarística. Se eu perguntar para vocês qual é o momento que a gente precisa se ajoelhar na missa, vocês sabem qual é? No momento que toca a sineta. Qual é o momento que toca a sineta? Oi? Por quê? Porque ali é o que a gente chama de epiclese. Lembram da palavra? Epiclese. Clamou o Espírito Santo, né? Invocou o Espírito Santo e a partir de agora o padre está agindo na pessoa de Cristo. Existe um documento da igreja, que agora eu estou esquecendo o nome, eu estava com ele na ponta da língua, mas eu sei quem escreveu, né? Mediator Dei, escrito por Pio XII. Ele fala assim: o sacrifício da missa é o mesmo da cruz. Muda-se apenas a forma de fazer. Ou seja, existe um documentáriozinho muito lindo na internet que mostra o padre consagrando as espécies. No momento que ele proclama as palavras, transforma-se ali o padre em Jesus Cristo. Isso é maravilha. E é exatamente isso que acontece. Gente, deixa eu só ver o horário aqui para não me perder. Tá, eu tenho 5 minutos para terminar. Eu me lembro que um dos maiores... Quando eu era muito revoltado, assim, tinha uma página chamada Um Jovem Católico, eu batia muito nessa questão da liturgia e me incomodava muito aquela música Santo, 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 dizem... Aí eu paro e penso, gente, vocês já pararam para ver
o que o padre fala antes de cantar essa música? Para que nós, em comunhão com a igreja, os santos e os anjos proclamam a uma só voz: Santo, Santo, Santo. Isso não é o rito. Vocês conseguem imaginar isso? Isso? Não dá. Não dá. Aquilo é solene. Nós estamos assim dizendo Deus. Nós estamos... claro, há um rito a ser seguido. Liturgia é seguir o rito. Então, qualquer coisa que fuja disso, uma música que fuja disso, já é errado. Então, o que a gente tem que rezar? Santo, 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 Senhor Deus nos universos, céu e a terra proclamam a vossa glória, hosana nas alturas. Bendito aquele que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Esse é o santo. Claro, eu gostaria de dar uma aula sobre liturgia, que eu amo liturgia, mas não posso perder tempo aqui. Sabe? Então, tipo, claro, quem dera, digam pra Kiara fazer um congresso pros músicos também. Catequese pros músicos. Enfim. A oração eucarística, ela tem toda essa questão, tá? Ela tem a oração que a gente faz pela igreja também, depois de... A consagração, né, é isso que a gente falou. Tem a epiclese, né, quando toca a sineta, né, a invocação do Espírito Santo, e a gente se ajoelha, adora Jesus. Alan, o que eu posso rezar no momento da consagração? Muitas pessoas perguntam. O catequizando vai perguntar para vocês. E aí você fica, você fala uma oração de ação de graça. Pô, não sabe o que falar? Faz a oração de São Tomé. Meu Senhor e meu Deus. Aí completa. Eu creio, mas aumentai a minha fé. Isso é santo. Acabou. Aí, se ele quiser, no momento que ele vai se aprofundando com Deus e crescendo espiritualmente, ele vai fazer a oração pessoal dele ali também, tá? Mas basicamente é isso. Então a gente se levanta no eis o mistério da fé. A oração pela igreja, quando a gente reza pelo Papa, né? Pelo bispo diocesano. A oração pelos fiéis defuntos, ou seja, é uma oração completa porque nós rezamos pela igreja. Quais são as três esferas da igreja? Igreja militante, padecente e triunfante. Beleza? E nós rezamos em conjunto com toda essa igreja. A igreja como um todo reza a Santa Missa. Então nós rezamos pela igreja visível, nós rezamos pela igreja padecente, que é pelos fiéis defuntos, e nós pedimos... Gente, imagina você chegar assim no final de uma oração. Cara, a gente tem que parar de ver no automático. Aí você vai lá e você pede para Deus: concedei-me o convívio dos eleitos. Você tem noção do que você está pedindo ali? Você tem noção que você está pedindo para que no final da sua vida você vá lá e dá um abraço em Padre Pio e Santa Terezinha? E nós vamos. Amém? Amém. Nós vamos. No final da nossa vida a gente vai estar lá celebrando a missa com Padre Pio, Santa Terezinha, Santa Teresa d'Ávila e o seu santo de devoção que está aí no seu coração. Nós vamos. Por quê? Porque nós estamos aprendendo a amar a Santa Missa. E quando nós amamos a Santa Missa, nós amamos a igreja. E aí, terminado a oração eucarística, nós temos a doxologia. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. Todo mundo quer rezar junto com o padre, né? Mas é só o padre que reza, tá? Porque não está previsto. Não tem nada previsto no missal que fiéis levantam, ergam ou estendam as mãos, tá? É uma piedade privada? Que nem o K2 falou, é pecado fazer? Obviamente que não. Imagina, esse cara vai pro inferno porque estava louvando a Deus. É a expressão da pessoa, só que aquilo que o K2 falou. Não está previsto, né? Reza o que está no preto, faz o que está no vermelho. Pessoa, claro, é uma bondade dela, não tem que condenar, né? E quando a gente fala isso na internet, a gente é muito criticado. Mas a gente faz isso na intenção de, cara, vamos viver melhor a Santa Missa, entender o que a gente está vivendo, tá? Mas tentar viver da melhor forma possível, que é obedecendo aquilo que está na liturgia. E aí entra, efetivamente, a comunhão. O que tem na comunhão? O Pai Nosso. Por que nós não rezamos o Amém no final do Pai Nosso na missa? Porque a oração eucarística termina essa parte do Pai Nosso. O Pai Nosso é finalizado no rito da paz. E nós não rezamos o rito da paz, mesmo que o padre nos peça.
Tá? O rito da paz é uma oração do Padre, é a finalização do Pai Nosso. Nós fazemos a oração. É muito confuso a gente falar oração universal, porque tem a oração universal que é as preces, né? Mas a oração universal, ou seja, que todos nós rezamos, que Cristo nos ensinou, que é o Pai Nosso. Terminado o Pai Nosso, nós não rezamos, nós não fazemos o Amém, porque o Padre vai terminar ela no rito da paz. Terminado o rito da paz, a fração do pão. O que é a fração do pão propriamente dito? Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Aí vai lá, Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que palavra é essa? Jesus que sabe. Se ele quiser dizer Alan e me salvar, tá lá. É a palavra de Jesus. Tá? E ali... Oi. É que às vezes as pessoas falam assim, dizei uma só palavra. Eu tenho vídeo sobre isso. É que, na verdade, assim, ela não é errado estritamente falar uma só palavra. Porque na Bíblia é uma questão de tradução. A liturgia pro português adaptou para dizer uma palavra. Então, como a gente fala, né? A gente busca seguir aquilo que está no rito, né? Então, sempre buscar... Uma vez um amigo meu, eu tava falando sobre moral. Ele falou, cara, tudo que tu falou tá certo. Tudo que tu falou tá certo. Mas entre estar certo e estar perfeito tem uma diferença. Então, não é errado falar uma só palavra. Mas o que é mais perfeito? Entende? Então, nós como católicos, nós precisamos buscar a perfeição. Existe um livro de Santa Teresa d'Ávila que fala caminho da perfeição. E a gente precisa buscar. É fácil? Nós vamos atingir? Espero que sim, porque para entrar no céu só os perfeitos entram. Se a gente não atingir em vida, a gente vai passar um tempinho no purgatório. Né? Então, vamos tentar evitar o purgatório, né? Então... Exatamente. E aí a gente tem a comunhão. Aí vocês lembram da passagem que a gente leu? Vocês perceberam que está tudo ali? Aí o final tem aqui, portanto, todo aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpável do corpo e do sangue do Senhor. O que São Paulo está dizendo? Não comunguem em pecado mortal, pelo amor do bom Deus. A comunhão é o ápice. E eu preciso estar pronto para receber Jesus. Eu preciso estar em amizade com Deus. E estar em amizade com Deus é estar em estado de graça. Então, o que eu podia falar aqui da comunhão é isso. Tem a questão, como é que eu posso receber a comunhão? Existe uma instrução do Vaticano chamada Redemptionem Sacramentum. Em um dos números ele fala, o fiel tem 3 formas em que ele pode receber a comunhão. De joelhos, diretamente na boca, em pé e diretamente na boca, e onde as conferências episcopais permitem, de pé e na mão. Quem comunga na mão, por favor, e quando você for ensinar o seu catequizando, por favor. A comunhão na mão, ela não é ilícita, ela não é proibida, eu não sou aqui um militante de forma de comungar, porque como a igreja fala, eu digo, Roma locuta, causa finita est. Então, eu não vou dizer, comunguem assim e esqueçam a redenção nesse sacramento. No Brasil é permitido. A gente faz uma concha, mão direita embaixo, mão esquerda em cima, recebe a comunhão, como uma pinça você recebe a Eucaristia. Mas pelo amor do bom Deus, cuidem se não ficou um fragmento. Nem que, se vocês precisarem lamber a mão, lambam a mão. Mas não deixem um fragmento cair no chão, porque é um sacrilégio. Você não tem culpa, entende? Mas tenha zelo. Tenha zelo para que... tem muita gente que chega, pega do padre e sai assim, meu Deus do céu. Não, gente. É o corpo de Cristo. Certo? Acho que o pessoal tá abrindo a porta ali porque chegou o meu momento, né? Então, pessoal, eu gostaria de falar muito mais, né? O rito da Eucaristia, ele demanda muito tempo para poder explicar com riqueza de detalhes, mas eu espero ter sido útil para vocês, né? E gostaria de agradecer a todos pela paciência, por estarem aqui. Para mim é um momento muito especial, primeira vez que eu saí lá do sul do Rio Grande do Sul para fazer alguma coisa e ter sido convidado, para mim é uma grande honra, é o cumprimento de uma promessa de Deus. E contar com vocês, podem ter certeza que cada rostinho aqui que eu tô vendo vai estar guardado no meu coração, eu vou lembrar de vocês. Muito obrigado
Que Deus abençoe. E a partir de agora, cada um de vocês tem uma missão depois desses 3 dias. Fazer com que o catequizando de vocês vá para o céu. Só que lembrem de uma coisa. Vocês vão sair daqui dispostos a dar o melhor de vocês. E o melhor é ser perfeito, beleza? Só que lembrem de uma coisa, não se cobrem também. Se o catequizando de vocês por algum motivo se perder, talvez no último dia da vida deles, eles lembrem do rosto de vocês e peçam perdão a Deus. Então, lembrem da parábola do semeador. A nossa missão não é colher os frutos, como catequistas. Nós não colhemos os frutos pertencem a Deus. Nós temos a obrigação e a missão de lançar a semente. Então, saiam daqui dispostos a lançar diversas sementes, para que o Senhor os colha na glória eterna. Deus abençoe vocês.